É isso aí, galera. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, porque a águia não pode cair, né? Então é isso. Estamos de volta aí no nosso segundo bloco e falando com o fotógrafo Neto Macedo, publicitário, criador de conteúdos, dono de agência de publicidade aqui em Montes Claros também. E nós vamos falar tudo ainda sobre os trabalhos que ele está fazendo. Mas voltando às suas experiências, né? Essa inquietude, né, sua, né? Nós nos conhecemos, você era muito jovem ainda. Foi meu aluno lá na Unifip-Moc e já se destacava ali entre os alunos porque, porra, fazia umas coisas diferentes. Eu lembro que nós fizemos um exercício de produção de jingles, que você fazia um jingle para outra pessoa e você fez uma dupla com o grande Edson Augusto, da outra banda da Lua, né, da Marina Sena, o grande Edson, de Sada, que tá fazendo um som bacana, que eu quero trazer ele qualquer hora. Que ficou uma das coisas mais fantásticas aquele jingle que vocês fizeram, cara. Ou seja, duas pessoas super talentosas ali naquele mesmo espaço, né? Ele ainda puxou um Neto Macedo com Neto Macedo, igual o Beto Carreiro. Foi muito legal. Mas assim, antes dessa viagem que você fez para a Ucrânia, que foi essa onda assim, vou dar um rolê lá pelo leste europeu, você fez uma viagem muito interessante que foi o Polo Norte. É o Polo Norte, Círculo Polar Ártico. Polo Norte. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de Aurora Boreal e de Polo Norte aí pra galera. Então, André, a minha mãe mora na Dinamarca até hoje. E aí eu tava indo visitá-la pela segunda vez e eu tive a ideia de chamar meu amigo Gui Soares. Uhum. E eu falei, nesse inteirinho de nos prepararmos para ir para Dinamarca, para ficar lá um mês de férias e tal, a gente comprou a passagem, parcelamos a passagem 10 vezes para poder pagar aquele negócio. E nesse meio tempo a gente vai criando coisa na cabeça, né? E aí a gente inventou de criar um blog, depois o blog cresceu, a gente arrumou algumas pessoas patrocinando, e aí já virou um projeto pra gente fotografar a Aurora Boreal. A gente ia sair da Dinamarca até o norte da Suécia, na Lapônia sueca. Na verdade a gente iria para norte da Noruega, mas aí a gente não pôde passar uma parte lá por causa de avalanche, e aí fomos pro norte da Suécia. E aí a gente fez essa expedição, saindo de Copenhague até Kiruna. E vocês foram de quê, assim, de trem? Como é que é essa jogada? A gente foi de carro? Um misto de trem com carona e ônibus. Que loucura, velho. E aí chegando só lá... no inglês? Conversando só no inglês? Só em inglês, só em inglês. Bacana. Na época eu já tentava arranhar dinamarquês, mas não rolava, entendeu? Mas de qualquer forma, são países... Você pode alcançar o Círculo Polar Ártico por vários países. Você pode ir pelo Alasca, Canadá, Rússia, na Sibéria, no norte da Rússia ali. Mas a gente foi pela Suécia, que era perto de onde a gente estava, né? Copenhague, subindo a Suécia. E aí lá é uma região que todo mundo fala inglês. Então, nesse ponto, assim, é bem tranquilo. E aí a gente, assim, tem a impressão de, porra, tem aquele visual, tudo branco, aquela coisa cheia de neve, tudo. Mas ali existe uma estrutura turística também para receber, ou é uma coisa visceral, natural, que você está no meio do gelo ali? Como é que é essa história? Você tem cidades ali perto, por exemplo, a cidade que a gente foi especificamente é uma cidade que se chama Kiruna. E é uma cidade famosa porque tem a maior mina de ferro do mundo. Que inclusive a cidade vai ser agora movida de lugar porque essa mina vai cair. Nossa. Então a cidade vai ter a mina é debaixo da cidade. Loucura, hein? E lá tem alguma estrutura de hostels, hotéis, algumas coisas assim, mas não é tão grande quanto a estrutura que tem em Tromsø, na Noruega, que tem hotéis de gelo, não sei o que, é diferente. Mas a Aurora Boreal, de qualquer forma, você não tem como ter uma grande estrutura para fazer, porque você tem que caçar ela. Porque ela aparece ali e aqui... Explica pro nosso telespectador aqui, que está acompanhando o nosso podcast, o que se trata a Aurora Boreal. A Aurora Boreal é um fenômeno da interação do Sol com a atmosfera terrestre, com a camada de ozônio. Aí os ventos solares, eu não sei exatamente, perguntem para um físico, mas esses ventos solares que saem do Sol interagem com a atmosfera terrestre, e isso gera aquela dança de cores, parece um véus... balé, né? É um balé de véus flutuantes, assim, que dançam. De cor verde, roxa, até amarelo eu acho que existe. E aí vocês conseguiram fazer fotos interessantíssimas e lindíssimas lá nesse momento, né? Com certeza. Mas na verdade a foto nem se compara ao fenômeno. Ao olho você nu. vê, né? Não se compara, a foto é muito pobre. A foto é muito pobre. Hoje a gente tem câmeras melhores, que na época não dava para filmar a aurora. Isso só dava para fotografar, porque você tem que fazer umas longas exposições. Hoje em dia dá para filmar, então você tem alguns vídeos que chegam mais próximo disso. Bacana. Mas ainda assim, é um negócio muito surreal. É muito surreal você estar lá. Foi uma experiência fantástica, né? Fantástico. Menos 45 graus, andando no mato. Cara. E com a roupa, a gente não tinha roupa correta, adequada. Então a gente ficava muito frio, 20 minutos fora do carro, voltava pro carro e ligava o ar-condicionado para poder esquentar. Depois saía de novo.
E aí aquele negócio, ela acaba aqui, aí corre mais 50 quilômetros pro norte que ela vai estar lá. E aí é gelo. Uma busca, né? É uma busca. A busca da aurora boreal, né? É uma caçada. É isso. Bacana, mas valeu a pena demais essa... Valeu, com certeza. Vocês geraram algum tipo de conteúdo depois? Você falou que tinha um blog onde vocês postaram essa viagem. A gente fez um blog especificamente para essa viagem, que na época chamava 2natrip.com.br. Depois virou 2+1 na Trip, porque entrou uma terceira viajante, que foi a Camila, que mora hoje na Austrália. Ah, que bacana. Mas aí a gente... Esse blog foi na época era a época dos blogs ainda, né? Não tinha nem redes sociais. Como é que muda, né, a questão da internet? O Instagram era uma brincadeira ainda, só podia ser instalado em iPhone. E era só aquele formato quadrado com filtro. Foi um brasileiro que foi um dos criadores no início do Instagram, né, cara? Exatamente. Aqui, você também teve, né? Como assim, você sempre buscando as suas, né, alternativas e tudo. Você teve um tempo em São Paulo também, fotografando e fazendo produções. Você chegou a produzir foto para alguma revista? Foi qual a revista famosa que você fez? Para Playboy. Para Playboy. Tem ensaio na Playboy. E não, foi uma outra, a Vogue não, que você fez, não? Não. A única revista dessas grandes foi a Playboy. Ah, foi a Playboy. Como um fotógrafo mesmo, que fez um trabalho lá dentro, foi a Playboy. Mas eu tenho trabalho meu publicado, assim, tipo, destaque da vez, etc. Tem algumas outras revistas de fotografia e tem algumas de fora do Brasil também, principalmente revistas online. E a Playboy, online. Você chegou a fazer algum ensaio de nu com alguém? Fiz com uma moça lá de Belo Horizonte, Isa Maciel. Que bacana, cara. Se vocês buscarem no Google, provavelmente vocês vão achar Isa Maciel. Ensaio Playboy vai ter no Google. É interessante isso, né, Neto? Assim, até isso mudou. Eu, por exemplo, sou da época da Playboy. A Playboy era a grande revista, assim. E, claro, assim, era uma revista com um conteúdo muito interessante. A galera fica pensando, só mulher pelada, mulher nua. Não. A Playboy tinha os ensaios fotográficos de nu, mas tinha conteúdos, né? Era uma revista meio que dita masculina. O presidente executivo da Playboy durante muitos anos, na década de 90, foi um cara chamado Ricardo Sete, que é um grande jornalista. Então, a direção de conteúdo era maravilhosa. E aí, assim, a própria questão da indústria gráfica mesmo, né? Das revistas, com o advento da internet, tudo chegando, a imagem mudando, tudo, foi ficando cada vez mais restrito. Ainda existe revista Playboy? Ainda existe esse tipo de publicação? Eu tive a oportunidade de ser um dos últimos a serem publicados. Porque após 3, 4 meses, a revista Playboy fechou. Aí foi para um modo só online. Online, né? E aí agora no Brasil fechou total. Nos Estados Unidos ela existe ainda, mas eu não sei como que é o conteúdo editorial lá. Entendeu? Ou seja, muda, né, cara, a perspectiva, né, da comunicação, de como as coisas estão acontecendo, porque tudo, na verdade, fica muito exposto, né, na internet. Eu acho, com certeza. Eu acho que até a própria Playboy, no fim, e outras revistas, elas foram mudando, foi ficando mais vulgar, sabe? No fim que eu participei, ainda não. Mas depois que foi online, por exemplo, ficou pior. Mas se você pegar da década de 90 pro início de 2000, que começa a vir feiticeira, tiazinhas, ensaios são mais estranhos. Porque a Playboy, na verdade, o que era? Era uma revista de referência que sempre destacava aquela pessoa que estava realmente em alta, né? Era uma atriz da Globo, era uma esportista, a Hortência posou na Playboy. Tinha grandes conteúdos e grandes personalidades, né? Isso. E grandes fotógrafos que faziam. Eu tive uma prima que posou na Playboy, Vera. É mesmo? Lá de Belo Horizonte, não. no Rio de Janeiro, na década de 70. Que legal isso. Era como se fosse um glamour na época, né? Você posar na Playboy era o máximo que poderia existir ali. Sim. Mas então, você em São Paulo, então, você chegou a fazer esses trabalhos na Playboy e você também produziu para o mercado publicitário de São Paulo, né, ou não? Em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, que foi agora em 2019, eu estava focado total em dar aula. Então eu ficava lá dando curso o tempo inteiro e fazendo os ensaios, que era o que eu fazia também. Mas eu fiquei, desde 2014, 15, eu acho, eu fui cada vez mais focando em ser um professor de fotografia. E aí, nessa história de ser professor, essa viagem que você tinha me falado para a Argentina, foi também para fazer cursos? Foi para isso. Você foi desenvolvendo, passando pela cidade, mas meio que uma coisa man-baby, ou você... Não é man-baby. Você marcava e ia, né? A gente marcou uma agenda com antecedência. E fechamos turmas em todas as capitais do Sudeste, mais Londrina, que não é capital. Então a gente fez, eu e o meu parceiro lá de São Paulo, Alberto, que também é fotógrafo lá até hoje, tem um estúdio Balo. A gente fez curso em São Paulo, em Rio, São Paulo, Londrina, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. E aí o restante a gente não conseguiu fechar turma no Uruguai e nem na Argentina. Mas até Porto Alegre a gente foi.
E aí depois a gente desceu só passeando mesmo. Ah, que bacana. E logicamente fazendo foto, né? Fazendo Para foto. não sim. perder a viagem, né? Sim, claro. Agora aqui em Montes Claros também, você já chegou a fazer muitos cursos aqui, né? Você tinha o famoso curso do Neto Macedo, que muitas pessoas fizeram aqui, né? Tem até hoje, só que a pandemia me fez parar. É? E aí eu voltei a trabalhar com publicidade, André. E você sabe como é que é publicidade? Consome demais, seu né? tempo, come tudo que verdade. você tem, só sobra publicidade na Mas vida. vale a pena demais, cara. Inclusive, teve um entrevistado meu aqui, que é o Arlisson Almeida, Sim, que que chegou fez a fazer fez o curso com você. Ele também Ele que e a gosta esposa, muito. Emily. É, não é mais esposa dele, Ah, né? não é mais, então Eles não se sabia. separaram, Mas os dois fizeram na Mas época. ele morou nos Estados Unidos, hoje ele está aqui novamente. Mas chegaram a fazer realmente esse curso com vocês e muitas pessoas aí também, passando nessa sensibilidade da fotografia, né, Neto? Isso, Bacana. legal. Quer falar alguma coisa? Não, é isso, mas eu acho que o que eu gosto mais na vida, André, é de dar aula. Porque dar aula me possibilita estar em contato com pessoas diferentes e conversar, igual a gente está fazendo aqui agora. É. E eu acho que, é óbvio que tem várias outras coisas que eu gosto, mas existe de dar aula e possibilitar você conversar com pessoas, ensinar, mostrar coisas, mostrar novos mundos para as pessoas. Eu me uma coisa lembro muito que, nobre. poxa, você lá na FIP foi um colega, você saiu entre aqueles que são alunos que se tornam professores, você entrou nessa aí. Sim. E fizemos um trabalho brilhante lá e você realmente saiu, né, da FIP por causa dessa nova aventura que você fez, né? Sim. Que foi uma aventura interessante, que a gente vai começar a falar dela agora e depois a gente até completa aí no nosso terceiro bloco. Mas, claro, sua mãe morando na Dinamarca facilita um pouco isso. Mas essa ideia de conhecer esses lugares que você não conhecia e lugares assim que hoje, por exemplo, está nesse perigo danado, como é que foi Sim. isso aí? Então, em 2018 eu decidi que eu estava chegando numa idade que eu ia querer depois casar, ficar mais tranquilo, parar de viajar. Eu estava viajando A muito. idade chegando. Eu não tinha mais casa. Eu tinha um depósito aqui em Montes Claros. Meu apartamento era um depósito, porque eu pisava lá, ficava 2 dias e já voltava para a rua. E eu percebi que eu ia provavelmente mudar isso. Eu falei, vou dar um grande despedida dessa vida. E aí eu vendi tudo que eu tinha, fiz um evento, um chá de pica-mula. Me lembro desse chá. Fiz um nossa. chá de pica-mula, vendi tudo que eu tinha, etiquetei até os garfos com preço. Caramba, Não fiz nem velho. mudança, Você vendi é muito tudo. doido, hein, Neto? Você fez isso mesmo. Entrei no avião e fui embora. E aí é isso. E fui pra Dinamarca, fiquei um tempo, e depois fui pra Geórgia e outros países que eu fiquei pouco tempo, mas eu considero que eu morei na Dinamarca e na Geórgia, que foi o lugar que eu fiquei mais tempo. Tá, a dois lugares. Dinamarca, né, assim, esse país que a gente fica sabendo mais dele na época da Copa do Mundo, né? Eu me Sim. lembro da Dinamáquina, né? Dinamarca. Mas ali, a Dinamarca, ela fica ali, Suíça, Suécia, Dinamarca. Não, Dinamarca é mais ao norte. É mais ao norte norte? da Alemanha. Ah, Isso. tá, mas nesse Ela tem fronteira terrestre só com a Alemanha e ao lado aqui tem uma fronteira marítima fora com a Suécia. dessa Europa aí. Mas, assim, é na mesma região ali dessa Sim, galera ali, né? é. E aí, a Geórgia, por exemplo, como é que foi essa sua experiência na Geórgia? A Geórgia é um país que ninguém sabe onde fica. Quando você fala Geórgia, a pessoa fala Geórgia é o estado dos Estados Unidos. Pois é. E é um imagina país isso. ali do lado no Cáucaso russo, nas montanhas dos Cáucasos russos. Mas é um país independente, a Geórgia? Independente, ao lado da Turquia, Irã, Armênia Nossa. e acima é fronteira com a Rússia. Que lugar perigoso de ficar, Não é, né? um lugar maravilhoso, um lugar fantástico. Imagino, cara. E aí eu fiz essa aventura em 2018. Mas a Geórgia não tá em nenhuma treta dessas de separatistas? Tá, essas coisas a Geórgia assim? tem 2 regiões invadidas, que é a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Que você não pode chamar de Ossétia do Sul na Geórgia, senão você apanha. É Samachablu. Isso Porque a Ossétia do Sul é o nome do país independente e o país não aceita essa independência, né? Essas 2 regiões estão... É a mesma coisa que acontece na Ucrânia hoje. A Rússia apoia uma facção separatista com armas e soldados, e essa facção toma o poder dessa área e se declara independência. Mas backupeado pela Rússia. Então na Geórgia tem 2 Nós vamos falar da regiões. Ucrânia, que você também teve uma experiência de alguns dias lá na Ucrânia, e é a Ucrânia que, né, tá nesse foco maior aí, agora por causa dessa guerra absurda, porque não tem nada mais absurdo que uma guerra, as pessoas constroem famílias, constroem prédios, e chega a guerra com a bomba destruindo a cada momento, e realmente a gente achava que isso não ia acontecer mais nos tempos de hoje, mas acaba acontecendo, né? Mas, então, nós vamos falar disso no terceiro bloco com o Neto, que é o último bloco aqui do nosso podcast. E, claro, eu preciso falar com vocês dos nossos patrocinadores no final desse segundo bloco. Então, eu quero falar para vocês do site Busca Aqui, que também é aplicativo. Então, aqui em Montes Claros, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, você tem a possibilidade de, com o Busca Aqui, achar e chegar muito mais fácil em qualquer tipo de coisa que você
precise, seja no segmento de alimentação, seja de transporte, qualquer tipo de coisa você consegue aí no Busca Aqui. E o outro patrocinador aqui do Bico da Águia é o Personal Jingle, que você encontra no Instagram e também agora no site www.personaljingle.com.br. Comunicação através de música. É muito mais fácil você comunicar através da música. Nós vamos aí para o intervalo aqui no Bico da Águia, um pequeno intervalo, não saia daí. E no terceiro bloco eu vou voltar com o Neto para a gente falar um pouquinho dessa experiência dele da Ucrânia, né? Saber se ele foi em algumas cidades que hoje está destruída. E, claro, falar um pouquinho dos projetos que ele está trabalhando. O Neto que é um profissional aqui da publicidade, mas mesmo casado, ele vai contar isso para vocês. Hoje ele já está casado, mas continua inquieto. Eu acho que o Neto ainda vai ter coisa bacana para estar fazendo aí pela frente. Beleza? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.